A fazenda Carvalho ficava afastada da cidade, cercada por campos verdejantes e um horizonte que parecia não ter fim. Era um lugar antigo, passado de pai para filho, cheio de histórias de colheitas fartas, dias difíceis e celebrações simples. Para Antônio e Beatriz, viver ali era mais do que cuidar da terra. Era preservar o legado da família e criar seus filhos em contato com a natureza, com os valores da simplicidade e da união. O casal tinha 3 filhos que eram a alegria daquela casa. Lucas, o mais velho, já ajudava o pai no cuidado com os animais e demonstrava responsabilidade muito além da sua idade. Mariana, a filha do meio, tinha o coração delicado e adorava colher flores para enfeitar a mesa da cozinha. Já o pequeno Pedro, cheio de energia, transformava cada canto da fazenda em um cenário de brincadeiras e descobertas. O riso das crianças ecoava entre os corredores de madeira, e até mesmo os animais pareciam mais felizes quando estavam perto delas. Os dias seguiam num ritmo tranquilo. As manhãs eram marcadas pelo cheiro de café fresco e pão assando no forno a lenha. O trabalho no campo era pesado, mas Antônio se orgulhava de ver os filhos aprendendo, pouco a pouco, o valor do esforço. Beatriz cuidava da casa e dos jardins, mas sua maior dedicação era a família. Cada refeição era um gesto de amor, cada história contada à noite, um presente para as crianças. Tudo parecia perfeito, até que o inesperado trouxe consigo uma sombra. Numa manhã fria, Pedro acordou com febre. Beatriz acreditou ser apenas um resfriado e tratou com chás e repouso. Mas a febre não cedia, e em poucos dias Mariana também começou a adoecer. O medo tomou conta quando Lucas, sempre forte e saudável, também apresentou os mesmos sintomas. Antônio buscou ajuda na cidade, mas nenhum médico soube explicar o que acontecia. A doença misteriosa se espalhava pela casa como um vento gelado, roubando a energia e a vida das crianças. Em menos de um mês, a tragédia se consumou. Pedro foi o primeiro a partir, levando consigo as brincadeiras que enchiam a casa de alegria. Mariana seguiu pouco depois, deixando as flores murchas no jardim que tanto amava. Por fim, Lucas, o filho que representava a esperança do futuro, fechou os olhos para sempre. O silêncio tomou conta da fazenda Carvalho. Os brinquedos permaneceram nos mesmos lugares, como se ainda esperassem ser usados, e os corredores, antes cheios de risos, tornaram-se pesados, mergulhados em dor. Antônio e Beatriz sentiram como se o mundo tivesse desmoronado. A fazenda, antes cheia de vida, mergulhou em um silêncio quase insuportável. As manhãs já não tinham mais o canto alegre das crianças, e a casa, apesar de intacta, parecia vazia, como se tivesse perdido sua alma. Antônio passava os dias em silêncio, andando pelos campos sem rumo, tentando encontrar no trabalho da terra algum consolo que nunca vinha. Beatriz, por sua vez, não conseguia se afastar dos quartos das crianças. Passava horas arrumando brinquedos que ninguém mais usaria, dobrando roupas que não seriam vestidas, como se aquele cuidado pudesse trazer de volta o que havia se perdido. Foi nesse vazio que começaram os primeiros sinais de que algo não estava normal. Certa noite, enquanto Beatriz chorava em silêncio na cozinha, ouviu passos leves correndo pelo corredor, como costumava ouvir todas as noites antes da tragédia. Seu coração se acelerou, mas, quando foi verificar, não encontrou ninguém. Apenas o vento balançava as cortinas da sala. Tentou acreditar que era fruto de sua imaginação, mas no fundo sentiu que não estava sozinha. Nos dias seguintes, novos episódios começaram a acontecer. Brinquedos que haviam sido guardados cuidadosamente surgiam em lugares diferentes. O cavalinho de madeira de Pedro apareceu ao lado da porta, a boneca de Mariana foi encontrada sobre a mesa da cozinha, e o caderno de Lucas estava aberto em cima da cama, como se alguém tivesse escrito ali recentemente. Antônio, ainda resistente à ideia de algo sobrenatural, dizia que era descuido, mas sua expressão denunciava medo. As noites eram ainda piores. O casal começou a ter sonhos recorrentes. Beatriz sonhava com as crianças chamando por ela, pedindo que não se esquecesse delas. Já Antônio sonhava com os filhos correndo pelo campo, mas sempre havia algo estranho. Os rostos das crianças nunca apareciam completamente, como se estivessem cobertos por uma névoa. Os dois acordavam assustados, com a sensação de que não era apenas sonho, mas um tipo de contato. A cada dia, a fazenda parecia mais carregada. Os animais ficavam inquietos, cavalos relinchavam durante a noite sem motivo aparente, e até os cães passaram a evitar certos cômodos da casa. O ar era frio, mesmo nos dias de sol, e havia um peso invisível sobre cada parede. Antônio e Beatriz começaram a perceber que o luto não era a única sombra que habitava a fazenda. Havia algo além da saudade,
algo que parecia prender os espíritos das crianças naquele lugar, como se a tragédia ainda não tivesse terminado. Os sussurros da noite, quando o sobrenatural se intensifica, ou prefere que eu prepare antes os prompts visuais dessa segunda parte, como fizemos com a primeira. As noites na Fazenda Carvalho tornaram-se longas e perturbadoras. O silêncio, que antes era apenas pesado, agora parecia vivo, como se carregasse uma presença invisível que observava cada passo de Antônio e Beatriz. O casal tentava manter alguma rotina, mas a escuridão trazia sempre algo novo. Primeiro foram os sons, sussurros quase imperceptíveis, vindos dos corredores, chamando baixinho os nomes das crianças. Às vezes, Beatriz acordava no meio da noite e jurava ter ouvido a risada de Pedro ecoando pelo quintal, como se ele ainda brincasse por ali. Logo, as manifestações se tornaram mais visíveis. As portas batiam sem vento, as janelas se abriam sozinhas, e objetos caíam das prateleiras como se fossem empurrados por mãos invisíveis. Antônio, antes descrente, passou a evitar entrar em certos cômodos da casa, especialmente no quarto das crianças, onde a sensação de presença era sufocante. Certa vez, ao atravessar a sala, ele viu rapidamente a figura de Lucas refletida no espelho, mas, quando se virou, não havia nada além do vazio. O coração disparou, e pela primeira vez ele não conseguiu negar que algo sobrenatural acontecia. Beatriz, mais sensível, começou a sonhar com os 3 filhos quase todas as noites. Nos sonhos, eles pareciam tentar lhe dizer algo, mas as vozes eram sempre distorcidas, como se viessem de muito longe. Acordava suada, com lágrimas nos olhos, e sentia o perfume das flores que Mariana tanto gostava impregnado no ar. Na manhã seguinte, encontrava pétalas frescas espalhadas pela mesa da cozinha, mesmo sabendo que o jardim estava abandonado desde a tragédia. Os vizinhos, já desconfiados, passaram a evitar qualquer aproximação com a fazenda. Alguns diziam que, ao passar pela estrada próxima durante a madrugada, ouviam crianças correndo e gritando, mesmo sabendo que ninguém mais vivia ali. Outros afirmavam ter visto luzes acesas em janelas onde ninguém morava. A fama da Fazenda Carvalho crescia como lugar assombrado, mas para Antônio e Beatriz não havia como fugir. Era sua casa, era o lugar onde a dor estava enraizada e onde, ao que tudo indicava, seus filhos ainda permaneciam de alguma forma. O ponto mais assustador aconteceu numa noite chuvosa. Beatriz acordou com o som de passos correndo pelo corredor. Ao se levantar, viu a porta do quarto das crianças entreaberta. Ao empurrá-la, encontrou os 3 pequenos sentados no chão, em silêncio, olhando fixamente para ela. O choque a fez cair de joelhos, mas, em segundos, a cena desapareceu como uma ilusão. Tudo o que restou foi o quarto vazio e gelado, e a certeza de que os espíritos de seus filhos estavam presos ali, clamando por algo que os pais ainda não compreendiam. Se você gostou dessa história sobrenatural e quer conhecer outras narrativas de mistério e espiritualidade, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e deixe seu comentário dizendo o que achou da Fazenda Carvalho. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo novas histórias cheias de emoção e suspense. Até o próximo vídeo. Após a noite em que Beatriz presenciou a aparição dos filhos no quarto, a certeza de que as almas das crianças estavam presas à fazenda tornou-se impossível de ignorar. O casal, tomado pelo medo e pela saudade, começou a procurar respostas. Antônio, antes descrente de tudo que fosse espiritual, passou a aceitar que havia algo além da morte, algo que exigia entendimento. Beatriz, guiada por seu coração materno, acreditava que os pequenos não buscavam assustá-los, mas sim transmitir uma mensagem. A cada madrugada, sinais novos surgiam. Ora eram vozes que ecoavam em preces interrompidas, ora eram objetos arrumados como se tivessem sido tocados por mãos infantis. Certo dia, ao abrir a Bíblia da família, Beatriz encontrou uma passagem marcada sobre o perdão e a libertação das almas. Seu coração se apertou. Talvez os filhos clamassem para que os pais soltassem a dor, permitindo que eles seguissem adiante. Foi então que buscaram ajuda espiritual. Um antigo amigo da família, conhecedor dos ensinamentos kardecistas, aceitou ir até a fazenda. Ele explicou que muitas vezes, quando a dor dos vivos é intensa demais, ela prende os espíritos ao lugar do sofrimento. Antônio e Beatriz compreenderam que não era apenas a tragédia que mantinha os filhos ali, mas também o peso da culpa e da tristeza que carregavam. Na noite da oração, a casa inteira parecia tremer. As paredes estalaram, portas bateram, e as vozes das crianças ecoaram como se viessem de todos os lados. Beatriz, em lágrimas, pediu perdão por não ter conseguido protegê-los. Antônio, com a voz embargada,
Jurou que os amaria para sempre, mas que aceitava deixá-los partir. Aos poucos, a tempestade espiritual deu lugar a uma calma profunda. Uma luz suave tomou conta do quarto, e, por instantes, os três pequenos surgiram novamente, sorrindo em paz. O casal caiu de joelhos, abraçados, enquanto a visão das crianças se dissipava em claridade. Pela primeira vez desde a tragédia, o silêncio da fazenda não parecia mais assustador, mas sim sereno. Os espíritos haviam encontrado o caminho da luz, e a família Carvalho, enfim, começava a se libertar da dor. Com a partida serena dos espíritos de Pedro, Lucas e Mariana, a fazenda Carvalho nunca mais foi a mesma, mas não no sentido sombrio que tanto assombrou o casal. O silêncio que antes trazia medo agora transmitia calma. As noites deixaram de ser marcadas por sussurros e batidas inexplicáveis, e um novo amanhecer parecia se estender sobre a terra. Antônio e Beatriz, embora ainda carregassem a dor da ausência, sentiram que finalmente podiam respirar em paz. O casal começou a cuidar novamente da casa e do jardim. Onde antes havia abandono, flores desabrochavam como se fossem sinais de renovação. Beatriz passava horas cuidando das plantas que Mariana amava, e Antônio voltou a trabalhar na terra, sentindo que cada semente plantada era uma forma de homenagear os filhos. A tristeza ainda existia, mas já não era paralisante, transformará-se em saudade acompanhada de esperança. Com o tempo, a fazenda deixou de ser temida pelos vizinhos. Alguns curiosos, que antes evitavam o lugar, voltaram a visitá-los e se surpreendiam com a atmosfera leve e acolhedora que agora reinava. Muitos diziam que conseguiam sentir uma energia boa, como se a presença das crianças permanecesse ali, mas não mais em sofrimento, e sim em proteção e amor. Antônio e Beatriz entenderam que o perdão, tanto o deles quanto o que ofereceram aos filhos, havia libertado não apenas os pequenos, mas também seus próprios corações. A espiritualidade havia mostrado que a morte não era o fim, e que a verdadeira ligação entre pais e filhos nunca se rompe. O que restava era honrar a memória das crianças com fé e coragem para seguir adiante. E assim, a Fazenda Carvalho, marcada por tragédia e dor, tornou-se também símbolo de esperança e renovação. No balanço suave do vento pelos campos, Antônio e Beatriz juravam ainda ouvir risadas infantis, mas agora elas vinham leves, como melodias de despedida, lembranças eternas de um amor que jamais se apagaria.